Muito bem, nós vamos então continuar com o estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, médium Francisco Cândido Xavier. Lembrando que nós estamos no capítulo 13, o capítulo chama-se Reencarnação, tá? E nós estamos aqui com o mentor Alexandre, o André Luiz, né, que está aprendendo juntamente com o Alexandre. E eles estão analisando o caso do Segismundo, né, que virá como filho do Adelino e da Raquel. Então eles estão analisando as questões da reencarnação, né? O Alexandre ele está examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, né? Nós paramos nesse momento aqui, a fim de certificar-se até que ponto eles poderão colaborar em favor do Segismundo, né? Com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Então isso é o que o Alexandre ele está, como alguém bastante sábio, né, bastante vivência, experiência nessa área, ele está analisando o mapa cromossômico do futuro corpo do Segismundo, né? É uma situação que a ciência desconhece isso ainda, né? Conhece a genética, está aprofundando no conhecimento dos genes, mas ela não entende, né? Nossa ciência ainda não entende que isso tudo já foi programado. Inclusive, certas dificuldades que nós teremos de passar durante a existência material, certas dificuldades já foram programadas também para o novo corpo, né? Então, Alexandre está analisando esse mapa cromossômico aqui do corpo do Segismundo, inclusive para avaliar até que ponto eles poderão auxiliá-lo magneticamente, né? Até que ponto eles poderão auxiliá-lo do ponto de vista magnético, com a influência benéfica deles para a organização do Segismundo. Haja visto que ele terá, nós veremos aqui, ele terá um problema no coração, até porque ele matou o Adelino, o que será agora o seu futuro pai, né? Ele assassinou o Adelino na existência última, provavelmente ali num golpe no coração, né? Ele vai vir com problemas no coração, ele vai passar a existência inteira com essa dificuldade no seu corpo, tá? Então vamos continuar aqui do ponto onde nós paramos, né? O Alexandre falou para o André Luiz que não era ainda, por enquanto, não era o tipo de conhecimento que ele poderia ter. Ele não entenderia, por enquanto, esses mapas cromossômicos aqui. Até porque o conhecimento na época do André Luiz, quando ele era médico aqui na Terra, não estava nesse ponto. Ainda hoje não está, imagina naquela época, né? Se até hoje eles estão começando a descobrir mais profundamente aí a questão genética, imagina aquela época do André Luiz aqui na Terra, né? Então ele não tinha informações ainda profundas para compreender esses mapas cromossômicos. Conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido. Então Segismundo estava ali próximo, né, se preparando, né, para o seu próximo reencarne, mas parecia que ele estava cansado, abatido, né? Não conseguia manter-se sentado. Olha só, ele nem sentado não conseguia se manter, né? Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado numa cama em grande prostração. Que coisa, né? Como deve ser difícil esse processo do desencarne, né? Inclusive os espíritos falam que é mais difícil o reencarne do que o desencarne, né? É mais difícil reencarnar do que desencarnar, porque a reencarnação implica numa redução, numa limitação, enquanto que a desencarnação frequentemente é uma libertação.
né? O corpo é um fator limitador, é um fator que bloqueia muitas das nossas faculdades, das nossas percepções, né? Então, na reencarnação, nós estamos justamente entrando nessas limitações, né? E o Segismundo aqui, ele está meio cansado, meio extenuado, né? Ele conversa dificilmente com os espíritos que ali estão, e está prostrado numa cama, né? Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal, e enquanto os demais lhe estudavam a situação, entretive com ele conversação rápida, que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar de nova experiência terrestre. Então André Luiz fala, ó, que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar de nova experiência terrestre. Tá? Então, porque o André Luiz já viu isso outras vezes, né? Já teve contato com essa penosa impressão de quem vai reencarnar, mesmo que seja um espírito de luz, né? Mesmo que seja um espírito de luz. Não é fácil, gente, nós reduzirmos, limitarmos as nossas condições, voltarmos a ser criança, gente. O espírito adulto, vivido, maduro, de repente voltar a ser criança não é fácil, né? Já estive mais animado, disse-me ele, triste. Entretanto, agora falece-me a energia. Sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutei por obter a transformação de meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Então vejam que não é só uma questão fisiológica, tem também uma questão fisiológica, uma questão de limitação, né? A transformação perispiritual, tudo isso realmente é algo a se considerar. Mas tem também a atitude psicológica. Tá? Como assim atitude psicológica? Veja bem, enquanto ele estava trabalhando por transformar a condição do Adelino, porque o Adelino não estava querendo que ele reencarnasse, né? Vocês se lembram, vocês devem se lembrar que o Adelino, percebendo a aproximação do Segismundo, mesmo que ele não se lembrasse claramente do ocorrido na última encarnação, ele tinha no Segismundo um inimigo. E sentia medo diante do Segismundo. Porque no fundo ele lembrava que ele foi assassinado pelo Segismundo, né? Então, enquanto o Segismundo esteve cuidando da transformação do Adelino para que o aceitasse, para que tivesse boa vontade, para que o perdoasse e tal, ele estava mais forte. Agora que o Adelino aceitou, agora era ele a ficar com medo. E agora não tinha mais obstáculo nenhum. Agora ele tinha que mergulhar mesmo na matéria e tinha que enfrentar todos os desafios, né? E ele tinha medo de novos fracassos, né? Tinha medo de errar, de se perder novamente, né? Como ele teve na última existência, ele acabou assassinando Adelino. Foi uma história complicada, né? Mas ele tinha medo de errar novamente, né? Tenha calma, respondi, confortando. A sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros segui-lo-ão de perto, colaborando em seu êxito no porvir. O interlocutor sorriu com dificuldade e observou. Sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Bem sei. O Herculano era o espírito ali que estava dirigindo todos os trabalhos da reencarnação. E o Herculano vai ficar, pelo que dá a entender aqui no livro, ele vai ficar como o espírito protetor do Segismundo. Tá?
Nós temos que lembrar que o Segismundo, ele é um espírito que, embora tenha errado no passado, acabou sendo o eixo central de desavenças desse triângulo amoroso, né? Ele, o Adelino e a Raquel, ele, no plano espiritual, ele já era responsável por um trabalho nas zonas inferiores. Um pequeno trabalho, um posto de socorro ali nas zonas inferiores. Então era um espírito já de alguma luz, de algum preparo, de alguma condição para liderar um trabalho desses nas zonas inferiores. Era alguém que já tinha uma determinada condição, né? Então ele está vindo, né, com a ajuda de todo um grupo de espíritos simpáticos a ele, né? Principalmente o Herculano, né, que vai ser do seu espírito protetor, né? No entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim se cair outra vez. É uma coisa que faz a gente pensar, na verdade, né? Essa preocupação do Segismundo aqui faz a gente pensar, nós que somos espíritas, que estamos aqui estudando esses livros maravilhosos, o Evangelho, o Livro dos Espíritos e tudo mais que a gente tem na doutrina espírita, faz a gente pensar nas nossas responsabilidades, né? O Segismundo, ele tem a consciência disso, né? Ele fala assim, olha, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Por quê? Porque muito se pedirá a quem muito foi dado. Ele tem consciência disso. Nós, muitas vezes, esquecemos disso. Então, por isso que esses livros são importantes para nos fazerem lembrar das nossas responsabilidades, do cuidado que devemos ter, já como possuidores dessas informações preciosas. Nós não podemos nos dar ao luxo, né, de perdermos tempo com bobagens, com coisas mesquinhas, né, a importância de estudarmos, de trabalharmos, de nos cuidarmos em termos de saúde, de equilíbrio, né? Então todos nós seremos também cobrados nesse sentido, né? Aí ele fala, ai de mim se cair outra vez, que pode voltar ao plano espiritual com os débitos agravados, e muito. Agora, porque tem uma consciência muito maior do que tinha provavelmente na última encarnação, né? Que agora tem uma formação espiritual melhor, né? Dirigi-lhe exortações de coragem e bom ânimo, quando o meu orientador, dando por fim do exame da documentação, se aproximou de nós ambos e falou-lhe com afetuosa autoridade. Quer dizer, o Alexandre parou de observar os mapas lá e se aproximou deles, falando com afetuosa autoridade, né? Então ele falou com autoridade, vamos dizer aqui, né? Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Muito interessante esse comentário do Alexandre, né? Tá dando uma dura aqui no Segismundo, né? Afetuosa, mas não deixa de ser uma dura, né? Chamando a atenção dele, demonstrando mais uma vez que os espíritos amigos são bons, não são bonzinhos, né? Eles são bons, são justos, né? E exercem a autoridade deles com afeto, mas exercem, né? Dizendo que é incrível que é justamente agora, depois das dificuldades, tanta gente ajudando, e agora ele começa a desanimar. Por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele sabe que essa atitude mental do Segismundo
ele está cultivando essa atitude. Ele não pode ficar cultivando essa atitude. Assim como nós, muitas vezes numa depressão, uma tristeza, um desânimo, né? Nós acabamos cultivando essa atitude que pode levar numa depressão profunda. Alexandre, mas é uma doença, depressão é uma doença. Tá bom, é uma doença, mas é uma doença que vai se formando, vai se estruturando em cima de uma atitude mental, emocional específica. Como psicólogo eu sei disso. Né? É uma doença, um desajuste aí que vai sendo produzido pela tristeza cultivada, como diz Joana de Ângeles, né? A tristeza cultivada, a melancolia, né? Então você vai cultivando isso ao longo do tempo e daqui a pouco vai mudando as funções cerebrais, vai alterando os neurotransmissores, né? E aí nós vamos tendo estados mais graves, né? No caso aqui do Segismundo, também. E sempre, né, gente? Sempre é importante a vigilância em torno da nossa atitude mental. Como é que nós estamos enxergando certas coisas? Como é que nós estamos reagindo emocionalmente a certas questões da nossa vida, né? Nós temos inúmeras formas de atuar emocionalmente. Não precisa ser na base da tristeza, do desânimo, né, do medo. Nós podemos utilizar da segurança, da confiança, da fé, da alegria diante da possibilidade do trabalho, né? É sempre ser feliz ou não ser feliz, é sempre uma escolha nossa. Como diz Joana de Ângeles, é uma decisão nossa, ser feliz ou não. Não é uma condição, é uma decisão. Nós temos que acordar para a vida decididos a sermos felizes, né? Não deixando que nada nos tire esse estado, né? Esse sentimento de felicidade diante da oportunidade maravilhosa que detemos hoje, né? Então, o Alexandre fala, olha, você não pode entrar na corrente material, você não pode entrar no novo corpo, nos fluidos materiais, à maneira dos nossos irmãos inconscientes, ignorantes e inconscientes. Né? Por que ele fala isso? Porque muitas encarnações, talvez a maioria delas, haja visto a precariedade ainda da evolução no planeta, da falta de informação espiritual. Nós cremos que a maioria dos casos de reencarnação são casos ainda de uma condição ainda mais normal, mais comum, né? Em que a maioria das pessoas entra inconsciente, dormindo, né? Entra absolutamente inconsciente do que está ocorrendo. A hora que acorda, já está na matéria. Os 9 meses lá praticamente passa dormindo, né? Mas os espíritos diferenciados, que já possuem uma condição superior, uma informação superior, virtudes, né, já admiráveis, se espera uma atitude diferente. Né, que eles aproveitem esse tempo para refletirem coisas úteis, para ajudarem na formação do novo corpo, para colaborarem, né, com as suas forças. Aí o Alexandre continua falando para ele, não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício. Tá? Então olha só, ele precisa colaborar a próprio benefício dele, porque esse é o momento da concepção, as primeiras semanas de gestação, são momentos críticos, muito delicados. Que é muito importante a ajuda mental dele, né? Para a formação realmente positiva do seu corpo, né? Sistema nervoso e tudo mais, né? Aquilo que vai começar a se formar, né? Dê trabalho à sua imaginação criadora. Olha o que diz o Alexandre. Dê trabalho, quer dizer, utilize a sua imaginação criadora.
Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente o modelo adequado. Está entendendo? Então Alexandre está chamando a atenção dele para o potencial superior que ele tem, potencial criativo, imaginativo. Então use os seus potenciais para imaginar a forma desse novo corpo que você vai ter, a criança, né, o bebezinho. Imagine essa forma, né, os primórdios da condição fetal, formando em sua mente um modelo adequado. É até legal quando a gente tem informações de embriologia. Aliás, todas as pessoas deveriam ter, né, algumas informações básicas de embriologia, como é que se forma um embrião, os folhetos, né, que vão dar origem às várias partes, os órgãos, né, do nosso corpo, os membros, tal. Então, principalmente os espíritos que vão reencarnar, os que têm mais condições, eles devem receber aulas de embriologia. Com certeza, eles devem ter informações. Até para eles ajudarem na mentalização desses moldes, né, mentais. Né? Então é isso que o Alexandre está pedindo para ele, né? Para ele ajudar. E continua dizendo: você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Por que você encontrará na maternidade nobre de Raquel, né, os mais eficientes auxílios? Porque a Raquel é um espírito de uma condição melhor. Dos três, Raquel, Adelina e Sigismundo, a Raquel é a que está em melhor condição. Tá? É a que está com uma evolução melhor dos três. Então é um espírito, uma futura mãe aí, que vai poder ajudá-lo durante a gestação, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Ela vai poder ajudá-lo muito. Ele vai poder contar com a colaboração dela. Diferente às vezes de outras mães que não têm responsabilidade no trato para com a gestação, né? Que não leva a gestação nos moldes que seriam necessários, os cuidados, a alimentação, repouso, né? Então aí complica para o espírito, né? Complica porque ele não encontra muita ajuda na mãe. Mas aqui no caso do Segismundo não vai ser assim, vai ser uma situação bem melhor, muito melhor, né? Então, continuando. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção, para que triunfe na presente oportunidade. Então, ele está chamando a atenção, né, da necessidade dele se adaptar, dele receber, da recepção. Ele tem que estar receptivo a essa ajuda da Raquel, do Adelino também, da espiritualidade. Ele tem que estar receptivo, tem que manter uma boa atitude psicológica para que ele esteja receptivo e se adapte, né, o melhor possível a essa nova condição que ele vai estar, né? Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Gente, isso aqui nós temos que fazer todos os dias. Nunca nos permitirmos a amargura, a tristeza, o desânimo, o medo, ficar cultivando medo. Quantas pessoas ficam cultivando medo? O medo também é cultivado, gente. Então, como diz o Alexandre aqui, né? Não perca tempo com expectativas ansiosas. Quantas pessoas ficam sofrendo porque o marido, porque o filho não chegou ainda, porque não sei quem vai fazer uma prova, porque, né? Cada dia é um motivo diferente, às vezes, para a pessoa ficar apreensiva, para ficar ansiosa, cheia de expectativas ansiosas, né? Nós temos que aprender a viver em paz.
Viver em paz, nós precisamos de uma atitude mental e emocional melhor, mais serena, mais tranquila, mais confiante. Com mais confiança na vida, né? Porque, como diz a Joana de Ângeles, através da vontade, nós acionamos a mente. Através da vontade, nós acionamos a mente, né? E direcionamos a mente ou para a saúde, ou para a doença, ou para o equilíbrio, ou para o desequilíbrio. Então nós estamos acionando a nossa mente em qual direção? Se percebemos que estamos acionando para o lado negativo, vamos alterar o rumo, né, dos nossos pensamentos, né, sem perdermos tempo com isso. Segismundo ouviu respeitoso a advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente. Vejam como é que Veja como é que é. A pessoa está lá sem força, está lá desanimado. Aí chegou Alexandre e dá uma dura nele, né? Pois ele já levantou, melhorou repentinamente, esforçando-se por alijar a carga de preocupações inúteis. Quantas pessoas estão em depressão aí e estão precisando despertar para a necessidade da mudança de atitude mental. Uma atitude mais positiva, mais confiante, né? Mais otimista. E enquanto está ali naquela forma negativa, sente-se fraco, sem vontade, sem força. Por isso aqui é uma prova, né, de que é o espírito que dá essa força para a gente. Essa energia procede do espírito. Passa pelo perispírito e chega ao corpo. Agora, se o espírito está desanimado, triste, com medo, né, ele não manda essa energia para o corpo. Como que retrai essa força? Existe uma retração do desejo. Ele para de querer, ele deixa de querer, né? De modo que não chega essa energia até o aqui e o agora do corpo, no momento presente. Não chega. Mas se nós estimularmos o espírito, os significados que a pessoa tem dentro de si, que ela dá para a vida, né? Os significados que a gente dá para as coisas, né? Se a gente começa a enxergar de uma outra forma os problemas, de repente, opa, peraí, deixa eu mudar minha atitude, deixa eu ser mais confiante, mais seguro, né? E aí tudo começa a melhorar. Então, as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por alijar a carga de preocupações inúteis. Não adianta nada ficar cultivando preocupação. Cultivar a preocupação não nos faz nem um pouquinho melhores e nem resolve os problemas. Aliás, quanto mais a gente se desliga, quanto mais a gente serena os nossos pensamentos, melhor. Mais fácil de nos ligarmos às soluções. Às vezes num insight, né? Num momento intuitivo, até porque você, saindo da preocupação, você acaba melhorando a sua vibração e fica mais fácil do espírito amigo ajudar, né? Uma boa noite de sono, bem dormida, né? Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir-lhe nova consulta. Existem, então, perguntei sob forte interesse, aqueles que reencarnam inconsciente do ato que realizam? André Luiz, né, ficou surpreso com o que o Alexandre falou, né, daqueles que entram na vida absolutamente inconscientes, né? Então ele perguntou, puxa vida, né, tem reencarnações que acontecem dessa forma, então, em que o espírito, eles reencarnam inconscientes do estado, do ato que realizam, né? Certamente, respondeu ele, solícito, assim também como desencarnam diariamente. Deixa eu virar a página aqui.
na crosta, né? Desencarnam na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Né? Então, Alexandre está fazendo uma comparação entre a reencarnação e a desencarnação. Em ambos os casos, milhares de espíritos todos os dias reencarnam e desencarnam, sem a menor noção do ato que experimentam. Tanto que nós encontramos nas reuniões mediúnicas, frequentemente, espíritos que não sabem que desencarnaram, né? Não sabem que já estão na vida espiritual, né? De tão inconsciente que é esse processo de desencarnação. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo, né? No caso da morte, né? Somente as almas educadas, né, têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta à frente do corpo, né, da morte do corpo. Por quê? Porque já tem informação, já tem um certo preparo. Então, a situação da morte não vai colhê-las de modo tão assustador, tão temerário ou tão inconsciente, né? Sem informações. Né? Do mesmo modo, aqui, a maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais, que lhe organizam novas tarefas redentoras. Então a maioria das pessoas, a grande maioria, né, dos que retornam ao corpo, né, é magnetizado, é hipnotizado ali, entra no corpo, começa, né, o processo da gestação, completamente inconsciente, né, estão magnetizadas pelos bons espíritos, né. Muitas até vêm numa reencarnação compulsória. Não só elas entram inconscientes nesse processo, como elas também estavam contrariadas. Né? Elas vão entrar na vida, se dependesse delas, elas não quereriam entrar. Muitas são reencarnações compulsórias. Né? Deixa eu ver aqui. Então é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam as novas tarefas redentoras. E quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. Então eles são conduzidos ao corpo físico através do útero materno, né, do processo de gestação, como se fossem crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. Estão vendo? Que seria necessário que o espírito ajudasse no processo de mentalização, a formação, né, do corpo aí nos seus primeiros momentos. Seria muito importante que o espírito ajudasse. Mas, nesse caso, quando é uma reencarnação compulsória, quando ele entra inconsciente na vida material, né, quem faz isso é a mãe. A mãe que vai mentalizando, mesmo que de modo meio inconsciente, mas ela vai imaginando a criança, ela vai mentalizando. E os espíritos amigos também. Né? É que na formação do corpo existe um componente que é mecânico, né? É lógico que para se ter uma reencarnação de um nível melhor, de uma delicadeza maior do corpo, né? de condições mais elaboradas, seria necessário que o espírito participasse mais, né? Agora, para aqueles que não têm, e para qualquer espírito que vai reencarnar, existem mecanismos naturais do próprio perispírito, né? Os campos biomagnéticos, morfogenéticos, né?
que o Hernani Guimarães Andrade estudou como ninguém, né? Eles atuam inconscientemente, mecanicamente, eles atuam de modo a organizarem o corpo físico. Tá? Por quê? Porque o processo de reencarnação é um processo biológico normal, natural. É um processo que nós já repetimos milhares e milhares e milhares de vezes. Milhões de vezes, para sermos mais precisos, né? Durante toda a nossa evolução filogenética, ontogenética, né? Nós já repetimos esse mecanismo milhões e milhões de vezes. Às vezes a gente acha graça quando a pessoa fala assim: Alexandre, eu fiquei sabendo que estou na primeira reencarnação. Eu falei, puxa vida, né? Mal sabe a pessoa que ela já reencarnou milhões e milhões de vezes. Ela acha de uma forma um pouco ingênua, né, que está na primeira encarnação dela, né? Que é um conceito equivocado. E tem gente que fala assim: olha, estou na minha última encarnação. Provavelmente é equivocado também, porque nós vamos sim deixar de reencarnar, de precisar reencarnar, daqui a algum tempo, que nós não sabemos precisar quanto tempo, né? Daqui a algumas encarnações que nós não sabemos quantas. Só que para o espírito chegar nesse nível, ele tem que estar numa condição de evolução já bem avançada, né? De modo que ele não tenha mais o que aprender aqui na matéria. Ele pode continuar a evolução dele, o aprendizado, em outros planos, porque o que ele tinha que aprender aqui ele já aprendeu, né? Então é pouco provável, a não ser que seja um espírito de luz mesmo, né? Que esteja muito avançado mesmo, né? A grande maioria aqui no planeta não está nesse nível, não. A grande maioria ainda vai precisar voltar aqui muitas e muitas vezes ainda, né? Mas a gente compreende que é a falta de informação, às vezes, que faz com que as pessoas pensem dessa forma, né? Mas com o tempo elas vão entendendo melhor esse processo aí. Então, voltando aqui ao texto, deixa eu ver. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, inconscientes, né? Reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. Tá? Então são reconduzidos por autoridades superiores da esfera espiritual, né? Em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. Logicamente, do espírito, necessidades do espírito reencarnante e também dos agrupamentos, das famílias, dos lares que vão receber esse espírito. Vão receber esse espírito que tem sintonia com eles, tem ligação, tem vínculos, né? Então isso pode acontecer. O espírito nem queria vir, mas ele pode vir compulsoriamente, né? Ter que reencarnar em determinadas famílias, determinados lares, às vezes até para ter uma existência difícil, né? Num ambiente onde as pessoas não gostam muito dela, onde ela não gosta muito das pessoas, não existe lá aquela simpatia, mas existe a necessidade justamente de convivência, para tentar aproximar um pouquinho mais, né? Vindo como filho, vindo como irmão, tal, né? Então isso vai aproximando de alguma forma, né? A explicação não podia ser mais lógica. E uma vez ainda, admirei no amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade. Demoramo-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor, e ao despedir-se quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nestes termos. Né? Quer dizer, o Alexandre reconfortou o Segismundo. Antes de sair, ele ainda falou para o Herculano e para os espíritos construtores, né? Aqueles que são especialistas ali na biologia, na embriologia, né?
na construção de formas, né? O Alexandre falou. Voltaremos na manhã, voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Os nossos amigos são a Raquel e o Adelino, né? Então eles vão entregar o Segismundo aos cuidados da Raquel e do Adelino para começar a ligação inicial com a Raquel, né? Que acontece na concepção, né? Na ligação do espermatozoide com o óvulo, tá? Então ali nós vamos ver que é o ponto onde se inicia a ligação perispiritual do espírito com a futura mãe, tá? O André Luiz vai narrar esse processo aqui com detalhes, né? Tá? Então, um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou-o comovidamente e falou: contamos com seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Tá? Então, olha, contamos, né, com o seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Tá? Onde eles vão fazer a primeira porque forma-se a célula ovo, né? E o zigoto, né, que é chamado, né, fruto da união do espermatozoide com o óvulo, né? E logo começam as divisões. Logo começa a blastogênese, né, se eu não me engano, que se chama, onde começam a formar os blastrômeros, né? Por exemplo, assim, a célula ovo é uma célula só, daqui a pouco ela se divide em duas, tá? Essa é a blastogênese. Aí daqui a pouco vira 4, aí daqui a pouco vira 8, 16, 32, 64 e assim vai, entendeu? Vai fazendo aquela, vai naquele estágio de módular. Por quê? Porque parece uma amora. Então ela vai se dividindo, vai parecendo uma amorazinha. É o estado de módular, né? Que são as coisas pequenas que a gente lembra aí das aulas de embriologia durante o curso, né? Então, eles esperavam, né, o Segismundo para essas divisões, para essa divisão da cromatina, né? Da parte genética lá, né? Da divisão das células, tal, né? Com muito prazer, redarguiu o bem-humorado Alexandre. Voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria consciente de nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades de nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando como se estivesse ouvindo os meus pensamentos. Como se estivesse ouvindo? Não, ouvindo mesmo, né? Provavelmente o Alexandre estava ouvindo o André Luiz pensar lá, né? Cheio de dúvidas e tal. E já ia responder, né? Porque o André Luiz estava preocupado, né? Falei, poxa vida, né? Como é que eles vão atuar ali, né? Naquele momento inicial? Como é que a Raquel reagiria sabendo ali das atividades dos espíritos em torno deles, né? Será que ela não ia se retrair? Aí o Alexandre falou assim, né? Em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. Né? Quer dizer, eles estão participando ali, de certo modo, da convivência íntima, embora eles não vão precisar participar, né, do enlaçamento sexual,
do relacionamento sexual do casal, eles não vão precisar, nós vamos ver aqui na hora, que eles não vão precisar participar ali, presenciar o relacionamento sexual. Embora isso até possa ocorrer em lares que não tenham bases retas, né, equilíbrio, né, proteção, isso pode até ocorrer. Mas não é o caso aqui. A intimidade do casal ficará preservada, né? Mas, de modo geral, a atuação dos bons espíritos aqui no caso é comparada à atuação de médicos, especialistas, né, em obstetrícia, no parto, né? Então, médicos honestos, responsáveis, né, que estão acostumados a fazer isso, né? Então, não há problema nenhum, né? A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais. Está entendendo? A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais. Tá? Ele complementa aqui. Qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Quer dizer, assim como ocorre com outros animais, em outros reinos da natureza, na nossa formação fetal e desenvolvimento, isso tudo ocorre conforme leis físicas, biológicas, que a gente vem repetindo isso há muito tempo, né? Mas, em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Tá? Então, a colaboração dos espíritos coexiste com as leis naturais, com as leis físicas aí. Aliás, os espíritos são também as potências da natureza. São também potências da natureza. Nós não estamos fora da natureza, nós fazemos parte da natureza também. Nós fazemos parte das leis divinas, atuando em nome das leis divinas também, né, diante dessas situações aqui da reencarnação. Tá? Então está tudo certo, né? Então, essa cooperação espiritual coexiste com as leis de acordo com os planos de evolução ou resgate. Então, os espíritos amigos vão atuar conforme a condição do espírito reencarnante. Então, eles vão ajudar mais ou menos, ou de uma forma mais específica, de acordo com as necessidades do reencarnante. Né? Nosso concurso, portanto, disse o Alexandre, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Está vendo? Quer dizer, a tarefa deles de ajudar o reencarne é das tarefas mais comuns. Por quê? Porque são coisas que a gente vem fazendo há tanto tempo, né? E tantos milhares de espíritos voltam todos os dias para a Terra, né? Então são coisas básicas, inerentes à vida, né? São fenômenos comuns até, né? Embora aqueles que tenham maior conhecimento, os técnicos da espiritualidade, vão poder atuar de uma maneira bastante positiva, ajudando bastante esse processo. Né? Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte. Né? Então, André Luiz compreendeu aqui a elevação do esclarecimento, né? E aguardou o dia seguinte, né? Onde eles fariam a primeira ligação do Segismundo com a Raquel, né? Onde eles fariam esse momento tão sublime, tão importante, que simboliza aí o retorno, né? A volta, né? Que marca o início, é o marco inicial da volta, né, do espírito ao corpo. Então nós vamos ver isso no próximo áudio, tá? Nós já estamos com o nosso tempo aqui se esgotando, mas aí no próximo áudio a gente continua desse ponto aqui, para nós entendermos aí como vai se processar, né?
Então fiquem com Deus e até o próximo áudio, né? Se Deus quiser, estaremos juntos aqui para estudarmos um pouquinho mais. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.